Olá, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados onde vocês podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje, meus senhores, antes de passarmos ao tema principal deste Autorádio, que é a ofensiva francesa em termos de modelos elétricos, temos de celebrar um momento importante para a Razão Automóvel. Diogo, chegámos aos 200 mil subscritores e continuamos a subir. É verdade. Olá a todos e é um prazer estar aqui hoje a falar sobre estes carros novos que vão ser lançados, estes rivais, mas sim, antes de começarmos este podcast temos que falar sobre esse marco. Vamos dedicar se calhar algum tempo a isso nos próximos, dias aqui no YouTube, mas uma nota inicial, obrigado a todos, aqueles que nos seguem assiduamente desse lado e por permitirem que tudo isto aconteça. É verdade, 200 mil no nosso canal de YouTube e também estamos nas tendências dos podcasts do Spotify em Portugal. Portanto, mais que motivos para celebrar. Mas, Miguel, nem tudo são motivos para celebrar. Temos de mudar para um tom um bocadinho menos feliz. O verniz estalou entre a União Europeia e a China, com a Comissão Europeia a dar início a uma investigação contra as subvenções para carros elétricos chineses. A Comissão Europeia alerta para o facto dos mercados globais estarem inundados com carros elétricos chineses baratos, que têm subsídios do Estado. Ursula von der Leyen destacou isso mesmo, dizendo que estamos abertos à concorrência, mas não a práticas desleais. O que é que está em causa? Eu acho que tão ou mais importante do que o anúncio do início da investigação foram mesmo as palavras usadas pela Presidente da Comissão Europeia, que foram palavras fortes, duras até, e a verdade é que não poupou nas críticas feitas à China. E disse mesmo que este apoio estatal por parte da China aos construtores chineses, que depois lhes permite, segundo, obviamente, a Comissão Europeia, que eles entrem no mercado europeu com preços bem mais baixos do que aquilo que os construtores europeus tradicionais, por assim dizer, conseguem oferecer. E ela descreve tudo isto como sendo algo que está a distorcer o mercado europeu. Mas o governo chinês já veio responder. Claro, e disse não tardou na resposta. Nada. Logo no dia a seguir tínhamos uma resposta por parte do Ministério do Comércio chinês que também respondeu à altura, não é? Disse que acusou esta medida de ser uma medida abertamente proteccionista e alertou, dizendo que esta investigação terá um impacto negativo nas relações económicas e comerciais entre a China e a União Europeia. Ou seja, nós estamos muito dependentes das matérias-primas chinesas, também, no caso do setor automóvel, das baterias, não só das baterias em si, mas também todas as terras raras necessárias para a sua produção. Mas o governo chinês diz que não é justa esta afirmação por parte da Comissão Europeia e diz que não se deve a subsidiação, mas sim a trabalho árduo e à inovação tecnológica. Diogo, o que é que tens a dizer sobre isto? Quem é que tem razão no meio disto tudo? Bem, eu não vou dar a razão a nenhuma das partes. A razão aqui porque está do nosso lado, não é? Exatamente, nós é que somos a razão. Não, mas brincadeiras à parte. Eu acho muito interessante isto só agora ser algo que tenha chegado a conhecimento dos decisores europeus. Nós decidimos fazer uma transição para a eletrificação total do automóvel e escolhemos logo à partida tudo aquilo que seriam outras hipóteses. O hidrogênio, os e-fuels, inicialmente os elétricos, era tudo aquilo que nós íamos ter como alternativa. Agora fala-se nos e-fuels, porque afinal começaram-se a fazer aditamentos às ideias iniciais e vai-se corrigindo as coisas ao sabor daquilo que são as ideias dos decisores políticos e não dos engenheiros, dos gestores do mercado. E agora, surpresa para toda a gente, o país que representa mais de 31% da produção automóvel em nível mundial, que tem o domínio das terras raras, que tem fábricas de baterias mais do que nós temos na Europa, que domina também o mercado dos chips mais do que nós dominamos, ainda que por razões que todos sabemos, não seja geoestrategicamente o país que tem mais chips, por isso é que existe esta disputa com Taiwan, isso é outra história. Mas é interessante saber que só agora é que afinal acordaram e pensaram, então estão a vender carros na China a um preço mais baixo porque o governo está a apoiar, eles têm todas as matérias-primas, como assim? Então, eu acho que antes de nós fazermos esta transição, de prepararmos este movimento daquele que é o motor da economia europeia,
provavelmente devíamos ter pensado a jusante e não ficar a olhar apenas para baixo, para os nossos pés, onde os temos, e não olhar para a frente, não olhar, enfim, para o futuro, não ter nenhum vislumbre daquilo que poderia acontecer. Isto é um problema. Não sei se a solução é colocar entraves à importação de veículos chineses. O Carlos Tavares é um dos críticos desse tipo de soluções. Eu pessoalmente não sei até que ponto é que Carlos isso também... Tavares, numa mesa redonda connosco, na fábrica de Mangualde, alertou que este tipo de medidas contra a China pode ter um efeito perverso, nomeadamente de aumento dos custos das matérias-primas importadas a partir de lá, porque a China também já disse, nós, caso isto aconteça, não vamos ficar de braços cruzados. Nós estamos neste momento a assistir a uma desglobalização, em que os mercados estão-se a fechar, e estamos a proteger-nos economicamente, uma espécie de guerra fria económica em que todos atiram com ameaças de restrições. Nós queremos ser 100% elétricos, e quando digo nós europeus, não sou eu, não é o Diogo, é a Europa. A Europa quer ser 100% elétrica e tem que olhar para aquilo que tem à frente. Tem mais de 10 milhões de postos de trabalho, tem fábricas espalhadas por todos os países, tem marcas que estão a sofrer com estas restrições todas e que não estão a conseguir colocar no mercado carros a preços competitivos para fazer face a marcas novas que estão a surgir, como é normal, porque é uma tecnologia que é muito mais democrática, é muito mais fácil fazer um carro com motor elétrico do que fazer um carro com motor a combustão. Aquilo que era o nosso maior ativo, que era esse ativo tecnológico, nós desenvolvemos um motor de combustão interna até um ponto de eficiência do ponto de vista de emissões que nunca existiu na história. Hoje, seja diesel, seja gasolina, os carros são hoje extremamente evoluídos. E quisemos, de forma abrupta, dizer a uma indústria gigantesca, que é um petroleiro literalmente em movimento, a partir de agora, vocês vão fazer um peão e vão dar uma volta para trás porque o caminho é outro. E nós acreditamos por momentos que isso iria acontecer sem consequências. E aqui está a prova de que há consequências, e a minha opinião sobre isto não é quem é que tem razão, quem é que não tem. Eu acho que isto é só o início das consequências e o pior não está para vir. Isto é um jogo perigoso, acima de tudo, porque, tal como o Diogo começou por dizer, a China acaba por ter um bocadinho a faca e o queijo na mão, porque eles têm parte das produções de baterias do planeta, está muito concentrado lá, tem a maioria parte da exploração dos metais raros, também está com eles. Praticamente todos. Imaginem um cenário onde de facto estas medidas avançam e de forma muito rígida, e a China começa a ditar preços diferentes para os construtores chineses e para os construtores europeus relativamente ao mesmo produto. Que já está a acontecer. Sem dúvida. Só uma nota adicional. Os países estão a fechar-se. Parece que estamos a voltar aos tempos sombrios em que agora estamos a usar a economia para nos afetarmos uns aos outros. E há um país na Europa que está a levar com efeitos bélicos também destas guerras, sim, destes interesses que estão a ter um efeito infelizmente nefasto também para a vida das pessoas e para a população. Do ponto de vista físico, nós estamos a sofrer do ponto de vista económico. E eu acho que isto vai continuar a agravar-se. E uma das consequências deste fechar das economias é nós erradamente acharmos que podemos sobreviver sozinhos. A consequência disto é o aumento da inflação. E isto é mais um passo para nós não conseguirmos resolver um problema que está a afetar toda a gente e que no final do mês está a tirar rendimentos às pessoas. Nós não conseguimos viver isolados do resto do mundo. É isso que quer dizer. Exatamente. O aumento da inflação. O aumento da inflação é uma consequência deste afastar das economias. Se nós começarmos a fechar fronteiras, nós não temos na Europa tudo aquilo que é necessário, por exemplo, para a produção, nem digo de um carro elétrico, digo de um carro convencional. E no final do dia todos vamos perder com isto, seja de forma for. E é o tema central deste episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt. As marcas europeias estão a reagir. Vamos falar de dois modelos que
franceses que são resultado desta mesma ofensiva no campo dos elétricos. Temos o caso da Stellantis, que anunciou este verão o plano Dare Forward 2030, onde Carlos Tavares diz que este é o primeiro passo na resposta àquilo que é agora apelidada invasão chinesa no mercado europeu. Vamos combatê-la com o nosso tipo de produtos e temos mais a caminho. Todos eles, estou a citar Carlos Tavares, serão acessíveis e rentáveis. Um deles vai ser lançado brevemente, o Citroën EC3, que terá um custo inferior a 25 mil euros. Acham que o plano de Carlos Tavares de abandonar, não digo abandonar totalmente, mas não apostar todos os ovos na China e começar a apostar em mercados emergentes como a Índia, poderá, num cenário futuro de maior tensão entre a Europa e a China, a ser uma aposta ganha? Não sei até que ponto é que estará relacionado com isso. Naturalmente que teres opções é importante, como tudo na vida, não é? Quando divides o mal pelas aldeias, se houver algum problema numa aldeia, há outras que vão contribuir. Mas eu acho que ninguém pode negar hoje a importância do mercado indiano, que é um mercado gigantesco e onde este tipo de produtos mais acessíveis podem vingar, e uma marca como a Citroën tem de estar em força nesse mercado. O nosso mercado é mais refinado, não porque seja algo que nós consumidores muitas vezes estejamos a pedir, porque a maioria das pessoas não compra carros novos, compra carros usados, e é sinal que o que está a crescer é um segmento que não é um segmento de primeira linha de produto, é um segmento de segunda linha, porque isto tem a ver, está intimamente ligado com o rendimento das pessoas. E estas apostas em mercados emergentes são uma oportunidade para marcas como a Citroën, para marcas como outras mais acessíveis, ou pelo menos tendencialmente mais baratas do que outras, poderem ganhar volume e estar presentes com muitas facilidades, principalmente ao nível das emissões, porque não há tantas restrições nesses mercados como existe na Europa para vender automóveis. Eu tive, como vocês sabem, este fim de semana que passou em Paris para assinalar os 75 anos do Citroën 2 cavalos. E estou a mencionar isto porque em 1948, quando foi lançado o Citroën 2 cavalos, havia esta preocupação da mobilidade individual estar acessível a todos. E o caderno de encargos da 2 cavalos acho que é uma lição para os tempos atuais. Tinha de ser um carro barato de manter, acessível de adquirir e utilizável totalmente no cotidiano. Eu adorei conduzir o carro e estava a conduzi-lo pelas ruas de Paris e fiquei, de certa forma, triste, porque a meio do caminho nós parece que nos esquecemos do principal pressuposto do automóvel, principalmente numa altura em que eles estão a ficar mais caros. E se calhar fazia sentido nós olharmos para as lições que nos pode ensinar um carro com mais de 75 anos, e é em parte isto que eu espero dos próximos modelos da Citroën, e nós já tivemos a oportunidade de andar em alguns concept cars que apontam esse caminho para a Citroën. Tu, em particular, Miguel, já andaste com todos. Sim, com o Ami, que vocês também já andaram, obviamente, e que já existe, mas acima de tudo com o Wally, que é um carro, ao contrário do Ami, que não é um automóvel. Exatamente, é um quadriciclo. Eu esqueço muitas vezes disso. Mas basta andar com que nunca te esqueces que aquilo é um quadriciclo. Sim, concordo, mas acho que é o regressar um bocadinho ao básico e é uma coisa que nos leva daqui para ali. E muitas vezes, quando entramos no automóvel, é só isso que nós queremos. Como muito bem o Guilherme estava a dizer, mas acima de tudo o Wally tenta ir buscar um bocadinho dessa inspiração que vemos no 2 cavalos e que também já vimos noutros modelos da Citroën, e que procura dar resposta a isto que é um problema cada vez mais óbvio, não é? Os carros estão cada vez mais caros e com a eletrificação isso tende naturalmente a ser acentuado. E a proposta do Wally é ser fácil de manter, barato de manter e, acima de tudo, ser uma proposta barata, porque tem ali um conjunto de soluções que simplificam, quer em termos de materiais, quer em termos também das próprias soluções de engenharia que foram concebidas para o protótipo,
E é um conceito interessante e que eu acho que pode ajudar a democratizar o carro elétrico. Que é um dos problemas que nós temos atualmente, não é? Eu estou ansioso por ver o EC3, porque nós vamos vê-lo. Eu vou vê-lo daqui a umas semanas. O EC3 que Vais testar ou vais só ver Não, vou estático? só ver estático. vai ser revelado. Vai ter alguma coisa de óleo, não é? Alguns traços visuais, pelo menos, Não do sei óleo. porque não há imagens. Não há imagens e este é daqueles carros que nós ainda não vimos as imagens antes de... Mas há essa indicação do valor do carro ficar Abaixo abaixo de 25 mil euros. Eu espero que sim. Eu espero que O sim. que é era notável. porque tendo em conta que estamos a falar de um carro de segmento B, novo e elétrico. Estamos a falar dos mesmos valores dos carros com motor a combustão. Né? Estamos a numa falar... altura- Só uma parte. Se este carro custar este valor, é 10 mil euros mais barato que o Zoe. O Zoe custa 34 mil euros agora, salvo erro. E se for a versão mais com Sim, maior bateria, são 38. Estamos a falar de um carro pouco mais caro do que é, por exemplo, o Spring atualmente, na versão mais com a maior bateria. E Vocês têm mesmo a certeza que o EC3 vai ter esse preço, não tem? E só está na razão automóvel, então é verdade. Não, É que eu só vou acreditar quando vir. as coisas, Sim, as coisas mudam, mas temos uma notícia muito recente, eu até posso abrir para te dizer a data, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de junho. Tiveste de fazer a conta dos meses. Fazer, exatamente. Mês 6. Mês 6. A Citroën vai lançar elétrico por menos de 25 mil euros ainda este ano. Poderá, eventualmente, os rumores todos apontam nesse sentido. Exatamente. E no sentido daquilo que eu estava a dizer. Carlos Tavares não dá ponto sem nó. Mas passando dos carros, estamos a assistir, sem dúvida nenhuma, a uma resposta, eventualmente tardia, da indústria europeia, da indústria automóvel europeia, neste caso francesa, à eletrificação. Por exemplo, a Renault começou bem com o Zoe em 2012, mas a verdade é que o Zoe nunca atingiu os valores que estavam previstos pela própria marca. Por exemplo, eles tinham um número de unidades que iam vender em 2015 e nunca a chegaram a atingir. Muito provavelmente nesta nova vaga, com nova tecnologia, nós vamos conseguir ver os construtores chineses e todos eles dizem que vão conseguir atingir, vão conseguir ter carros rentáveis e mais baratos, vão atingir. Mas, em termos tecnológicos, vamos falar de dois modelos que foram apresentados recentemente e com os quais nós já tivemos contacto, com o Peugeot E3008 e com o novo Renault Scenic. Dois modelos, o Diogo já ouviu, o outro, o Miguel. Aliás, já viste os dois. E que são dois casos paradigmáticos de como as marcas europeias estão a tentar se reforçar e temos, no caso, por exemplo, do Peugeot, argumentos de peso. Até porque o carro é bastante pesado. 700 km de autonomia. Sim, é notável. Na versão de maior autonomia, como a Peugeot denomina, tem uma autonomia de até 600 km. O Scenic, na versão com a bateria de maior capacidade, tem uma autonomia de até 620 km. São números muito interessantes e que fazem destas duas propostas modelos que eu acho que sinceramente vão ter que ser considerados obrigatoriamente por alguém que esteja a pensar comprar um 100% elétrico de segmento C. E acho que é uma resposta forte por parte destes dois construtores franceses àquilo que temos assistido ultimamente. São dois modelos visualmente que eu acho que resultam muito bem. Sobretudo ao vivo, acho que este 3008 e que o Scenic tem uma excelente presença. Queria pegar por aí. Diogo, o que é que tens a dizer sobre o design destes dois modelos? Há quem encontre muitas similitudes entre o E3008 e o novo Renault Scenic. Eu peço, em primeiro lugar, a ti, Diogo, o comentário ao aspecto de cada um deles. Bem, em primeiro lugar, é preciso fazer aqui uma nota prévia a esta questão do estilo. É que este E3008 não é um carro concebido por Gil Vidal. É um carro que foi desenhado numa era pós-Gil Vidal. Gil Vidal era o designer da Peugeot até há uns poucos anos. Acho que 2020 ou 2021. Portanto, 3 anos, sensivelmente, e neste momento está na Renault. E há efetivamente em alguns modelos recentes da Renault, nomeadamente no Rafale, algumas semelhanças com modelos da Peugeot, como o caso do 408.
No Scenic e no E3008, eu sinceramente não encontro grandes semelhanças. Até porque o Scenic tem uma silhueta diferente, o E3008 é um fastback, ou seja, tem uma traseira descendente, como se fosse, vamos chamar-lhe quase um crossover coupé, é um termo assim um bocado digamos Sim, diferente, mas vamos... É próximo do 408. Quero dizer que é próximo do 408. Independentemente de gostarmos ou não do design, isto é naturalmente um campo bastante subjetivo e pessoal. Eu acho que nós temos de tirar o chapéu à Peugeot por ter tido a audácia de mudar tanto um modelo que resultou tão bem. Não são todas as marcas que têm... É fácil quando se muda de um monovolume para outro tipo de carroceria. Ok, não é necessário muita coragem, porque os monovolumes não têm tanto interesse. Agora, quando falamos de um best-seller como o 3008, mudar de forma tão substancial o design, é necessário coragem. Isto é muito arriscado. Quando fazes isto, ou fazes porque tens mesmo 100% a certeza que resulta, que resulta ou que poderá eventualmente resultar, e isto certamente que foi estudado ao mais ínfimo detalhe, porque há pessoas às quais é pedida opinião, há grupos de estudo, enfim, há uma série de coisas que são feitas quando estes produtos são imaginados e depois a seguir materializados. A Renault também está de parabéns, na minha opinião, porque conseguiu transformar o Scenic, que era um modelo que nos últimos anos, apesar de ter sido também um sucesso no seu tempo, mas nos últimos anos era um carro que estava apagado, porque também era um carro fora de tempo, já é uma carroceria que não é da moda, as pessoas querem hoje crossovers, querem SUVs, independentemente de eu pessoalmente gostar ou não, que isso são outros 500, mas olharam para o mercado e perceberam que o Scenic, se regressasse, teria de ser com este tipo de carroceria. E eu vi o carro ao vivo há uns meses, na altura não sabiam as especificações, sabia-se que ia ter uma bateria grande e que ia permitir mais de 600 km de autonomia, não sabia que seriam 620, como entretanto já foi revelado, e na altura a primeira coisa que eu pensei foi: o carro é extremamente interessante, tem umas linhas musculadas, é um carro mais largo, ele é mais largo 10 cm, salvo erro, que o Megane E-Tech. Sim, 10. Que o Megane E-Tech é um carro assim mais esguio, mais pequeno, com dimensões muito compactas. O Scenic é diferente. Curiosamente, o Scenic é uma espécie daquilo que eu acho que o Megane poderia ter sido para ser mais agressivo e marcante. E o Scenic acaba por ser uma espécie de nome recuperado para um lugar que era inesperado também, que era um lugar de grande destaque do ponto de vista visual e que não bate certo com o nome. O Scenic nunca foi o carro mais apaixonante do ponto de vista estético, e agora não, agora a Renault quer rasgar essa história e fazer uma história diferente. Eu sei, eu tenho na garagem e às vezes não acendo a luz antes de entrar no carro para não ser confrontado. O carro é espetacular, não tenho nada a dizer, até porque tem muito espaço, mas por fora de facto não é a coisa mais interessante de todas. Eu acho que do ponto de vista estético estamos falados. Em termos de especificações, estes carros têm argumentos para se baterem com as melhores propostas elétricas do mercado. Miguel, sim ou não? Podes recordar os números em termos de bateria do que é que estamos a falar? Talvez, eventualmente. Porque não, e explico-te porquê, obviamente, porque ainda não conhecemos os preços. E estamos aqui a olhar para números que são muito interessantes, como eu já disse, mas... Podemos recordá-lo. No caso do Scenic temos baterias de 87 kWh de capacidade. E de 60, vamos ter duas versões. Temos duas versões, e no caso temos também, do E3008 temos 98 e temos 73 kW de capacidade. E podemos também recuperar as potências. O Scenic vai estar disponível com uma nova motorização de 170 cavalos e também com motor de 220, sendo que este motor de 220 só pode ser associado à bateria de maiores dimensões, de 87. E no caso do Peugeot, ele vai estar disponível com 3 versões. Temos uma versão com motor dianteiro e com 120 cavalos, com a bateria de 73. Temos depois uma versão dual motor com 2 motores, um em cada eixo, com 326 cavalos, é a versão mais potente de todas,
e que também vai estar aqui associada a esta bateria de 63, e por fim temos a tal versão long range, que só vai ter um motor dianteiro, que tem 230 cavalos e que vai ter a tal bateria de 98 kWh de capacidade. Nessa E que anuncia os tais 700 km. E eu estou muito curioso para perceber quanto é que isto vai custar. Porque é uma bateria grande. É uma bateria grande e são carros, no caso do E3008, são mais de 2100 kg de peso. Sim, eu fiquei muito surpreendido quando vi... Tudo bem que estamos aqui... Há aqui alguma diferença... Fiquei. Não é Sobretudo... uma bateria deste tamanho. Sim, claro, mas há aqui alguma há diferença... muitos carros que têm baterias de... Sim, tens os EQS e... 90 e... quantos? 98. kWh? KWh. Isto é imenso. É imenso. É imenso. Para um carro de segmento C, é imenso. Que recorre à nova bateria, à nova bateria, não, desculpem, à nova STLA plataforma Medium, sim. da Stellantis. É o primeiro modelo a usar esta plataforma. A partir de agora, a denominação pelo menos nos carros elétricos da Stellantis, vai ser STLA Small, Medium, E large. Large E frame, que é para frame, as exatamente, pickups. para as pickups. Um, Mais pensado naturalmente para o mercado norte-americano, que Sim, é claro. o mercado onde, através de marcas como a Jeep, o grupo Stellantis já deixou há muito tempo de ser um grupo europeu para ser uma verdadeira estrela mundial, uma também potência mundial. Para o mercado sul-americano, Sim. relativamente às pickups. Sim, naturalmente. Naturalmente que sim. É importante referir que todos estes modelos vocês podem encontrá-los em razãoautomóvel.com. Nós temos inclusivamente sobre todos eles vídeos no nosso canal do YouTube e artigos bastante extensos com todas as especificações destes modelos e tudo aquilo que precisam de saber. Eu acho Diogo, que temos que agora fazer aqui um ponto muito importante, que é, eles são dois adversários que chegam com propostas muito similares, são crossovers, são do mesmo segmento e vão à procura do mesmo público. Ok, depois há aqui questões nas especificações em que a Peugeot vai um bocadinho mais longe na potência e naquilo que oferece. E a Peugeot tem motorizações híbridas, não esquecer. Não é... O 3008 e esta plataforma, STLA Medium, se no Scenic temos uma plataforma exclusivamente dedicada a elétricos, esta STLA Medium permite montar um motor a combustão na dianteira. E por isso mesmo vamos ter duas versões do 3008, uma versão híbrida plug-in e outra versão mild hybrid. E isto é muito importante, porque isto é um reflexo da estratégia da Stellantis. Stellantis optou por fazer algo que eu próprio fui crítico na altura, de forma bastante inocente, sem olhar talvez para, como dizem os ingleses, para a big picture da coisa. Que tem a ver com o facto de isto ser uma empresa que trabalha num mercado global e que tem marcas em todos os continentes, e os continentes não andam todos à mesma velocidade no que a eletrificação diz respeito. E houve uma decisão que foi tomada, que foi criar uma plataforma multi-energias, que é um compromisso, um meio termo entre um carro 100% elétrico, que é potencialmente muito competente, como 100% elétrico, e um carro com motor a combustão, que é um bom carro com motor a combustão. Mas sempre houve aqui os carros 100% elétricos da Stellantis nunca foram os melhores 100% elétricos para o momento em que estariam a ser lançados. Comparativamente com outras marcas, por exemplo, que chegaram com plataformas completamente dedicadas. Não tínhamos sequer baterias entre os eixos. E que faz muita diferença. E que agora vamos ter. E agora a Stellantis diz, vamos continuar nesta estratégia, mas vamos apresentar carros que são extremamente muito competentes como 100% elétricos e também conseguem ainda responder às necessidades daqueles que não querem aderir à eletrificação total ou simplesmente de mercados onde a eletrificação total não é uma questão. E isto é bastante inteligente. A Renault opta por descartar por completo os carros com motor a combustão interna e vai totalmente na direção da eletrificação total. Quem é que vai sair a ganhar disto tudo? Só o tempo dirá, mas aquilo que me parece é que a posição da Stellantis é muito inteligente e não deve ser olhada com desconfiança, como eu próprio fiz, e admito, no início, quando fui à revelação do E208, eu lembro perfeitamente, em Genebra, em 2018, 2019, já foi há muito tempo, já passou por uma pandemia entretanto, e eu olhei e pensei, mas isto
isto é uma multi-energias, isto há aqui coisas que podia ser melhor, podia-se aproveitar o facto Só de que não estão-se a fazer elétrico, compromissos. e há compromissos, não é? Não, mas nós acreditamos que ainda vamos vender durante muito tempo carros. Ou seja, é uma válvula de escape. Literalmente. Numa... seja como for. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque vai na sequência do que o Diogo está a dizer. Naturalmente, só daqui a algum tempo é que vamos perceber se esta estratégia é boa ou não. Sim. Mas há uma coisa que nós já podemos analisar ao dia de hoje, é que nos primeiros 6 meses do ano, a Stellantis foi o grupo automóvel mais rentável do mundo. E isso... Mais do que a Tesla? Mais do que a Tesla. Aliás, Não a pode Tesla... Como é que é possível? A Tesla caiu um bocadinho. Não pode ser. Desceu inclusive da casa dos 2 dígitos. Eu agora não acho que podíamos continuar aqui esta discussão. Eu podia discernir sobre este. Mas alguma coisa a Stellantis está a fazer bem, não é? Parece-me. E apesar de esta válvula de escape através da plataforma das plataformas STLA que são multi-energias, o que é facto é que o grupo liderado por Carlos Tavares está a apostar forte nos elétricos. Foi anunciado para Espanha mais de 1.000 milhões de investimento numa fábrica para em Vigo duas e fábricas, Saragossa. Vigo e Saragossa, para produzir carros elétricos segmento B. Sim. Esse investimento já está fechado, mas, Miguel, em termos de fábrica de baterias, Portugal ainda está na corrida. Sim, esse investimento já está garantido para a Espanha e na verdade até vai ser um bocadinho superior a isso, porque mais de milhão, menos de milhão. Esses 1.000 milhões são no fundo para transformar as linhas de montagem, para que elas passem a ser aptas a produzir modelos 100% elétricos com base na STLA Small. Mas em cima disso ainda vão existir outros investimentos que podem até dobrar esse número. Noutro tipo de investimentos para as fábricas que não estão diretamente relacionados com esses modelos. Mas são 2.000 milhões, mais coisa menos coisa, é um número muito importante. A fábrica de baterias que Carlos Tavares já disse que gostava de ver na Península Ibérica vai ser outro... São 2.000 milhões? Eu disse 1.000 milhões, não foi? Sim, são 1.000 milhões, mas vão existir investimentos adicionais que não estão diretamente relacionados com as linhas de montagem, mas que vão também para essas duas fábricas, sendo que o bolo total pode ascender a 2.000 milhões. Eu digo-vos uma coisa, eu com tantos milhares de milhões, eu se calhar o que eu fazia era criava uma parte para comprar um Aston Martin. Conhece esse carro? Ouvi falar sobre o Aston Martin. 400 mil euros, não foi? Mais coisa Ninguém menos. está a fazer contas. Ninguém está a fazer contas. Quando se fala de... São muitos números. São muitos números. Mas, só para concluir, há essa esperança de que essa fábrica de baterias da Stellantis venha para Portugal. Ainda nada está decidido. Espanha, obviamente, está na corrida. Sabemos que será a 4ª fábrica de baterias da Stellantis na Europa, que acaba recentemente de inaugurar a primeira em França. E será precisamente dessa fábrica que vão sair as baterias para este E3008 e também para o E5008. Eu estive na apresentação não me digas que tens visto em razão semana passada e pronto, sou capaz de ter ouvido uma coisa ou outra sobre isto e lido em razãoautomóvel.com. É porque a parte escrito, exatamente, tens tudo muito presente na tua memória. Há aqui outro ponto que eu acho que é importante, para além de tudo isto, a eletrificação. E já que estamos a falar deste grupo, é perceber que não só não fecharam os olhos à importância de continuar a ter na gama por razões geoestratégicas, ok? Por razões de outros mercados, plataformas multi-energias, como recentemente vieram dizer que praticamente todos os motores atualmente em comercialização são compatíveis com combustíveis sintéticos. E aqui a Europa tem uma oportunidade, na minha opinião. Nós vamos assistir na próxima década a uma mudança brutal, que já está a acontecer, está em marcha, isto não é do dia para a noite, mas vamos assistir a uma mudança total na oferta de marcas no mercado europeu. A maior parte delas, para não dizer 99,9%, vêm todas do mesmo país, vêm da China. E o único mercado e o único segmento onde estas marcas não são competitivas é nos carros com motor a combustão. Se a indústria automóvel europeia quer ganhar fôlego
e se quer dar mais opções a quem está à procura de carro, para não ser só 100% elétrico, já que tem tanta experiência a fazer motores, então que realmente se dediquem a investir em combustíveis sintéticos. Porque é uma forma de nós não só permitirmos às pessoas ter outra opção, mas também de continuarmos a aproveitar os carros que existem no parque circulante. E aos dias de hoje é bom não esquecer que os 100% elétricos só representam 1% do parque circulante nacional, e isto falando só de Portugal. Falta... Que é um mercado que está a adotar uma velocidade muito significativa, os modelos 100% elétricos. Está, neste momento, Portugal está com 18%, mais 18% de vendas de carros 100% elétricos novos, e até ao final de 2023 a expectativa é que esse número chegue aos 21%. Mas estamos a falar de um mercado de carros novos, e a maior parte das pessoas compram carros usados, por questões naturalmente, que estão relacionadas com os rendimentos. E também porque fazem opções que muitas vezes são as mais acertadas, porque todas as pessoas que compram um carro usado sabem que a principal desvalorização já foi, agora vão ficar com um produto que muitas vezes até nem tem assim tantos quilómetros e que pode durar muito mais tempo. E isto, numa sociedade que quer ser sustentável, também faz sentido. Faz sentido as pessoas terem opções, não faz sentido nós dizermos a partir de agora acabou e andarmos com esta guerra constante entre os que só defendem carros elétricos e aqueles que só defendem carros a combustão. Não, eu acho que há espaço para todos e que nós devemos fazer aquilo que o automóvel foi criado para fazer, que é para democratizar a mobilidade, e não devemos ser os ditadores da mobilidade. E os cidadãos europeus estão a ser ditadores de mobilidade. Muito bem, e com isto chegamos ao final de mais um episódio do Autorádio, um podcast com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro, porque como o Diogo dizia, grande parte dos particulares compram carros usados. Quanto a nós, é tudo por hoje neste episódio. Obrigado a quem está desse lado através do Spotify e do Apple Podcasts e também através do nosso canal do YouTube, que está a celebrar 200 mil subscritores e continua a crescer, e isso devemos a vocês. Quanto a nós, nesta mesa, é tudo por hoje. Um abraço e até o próximo Autorádio.